Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso quadro ABTEC. Aqui é a Alana Bezerra. Aqui é o Jorel. E nesse quadro nós falamos tudo sobre soluções voltadas para tecnologia, sistema de gestão de farmácias com manipulação e contamos com o nosso patrocinador oficial, a Prime Software Soluções Inteligentes. Vou deixar aqui o QR Code em algum lugar na tela para você saber mais sobre esse sistema de gestão que está assim trazendo muitas soluções, inclusive voltadas para IA, né, inteligência artificial, então está revolucionando o mercado magistral. E o tema de hoje é qual, Jorah? Peso médio e sistema de gestão. Simples, prático, um tema que eu sei que você, farmacêutico, que atua na área ou que vai atuar na área, vai ter dúvidas relacionadas. O que é que acontece, gente? Um dos pontos que a gente faz na farmácia, a gente vai falar muito aqui, é sobre controle de processo. E muita gente usa uma balança com a configuração de peso médio, controle de processo de cápsula, e um deles é o peso médio. Usa a balança como ferramenta. Nessa aula de hoje, a gente vai te mostrar que você pode usar o sistema de gestão como um forte aliado para que você não fique dependendo de um processador estatístico ou de uma balança com essa função, tá? Por quê? Porque com a função que o sistema oferece, você consegue fazer esse controle e o melhor, deixar tudo integrado no teu sistema, tá? Então vamos lá, Jorah? Vamos lá. Então, o primeiro ponto é, para você que ainda não é tão familiarizado assim, né, com o setor, a gente sempre gosta de dar esse contexto, né? O setor de controle de qualidade na farmácia é muito abrangente, né? A gente, inclusive, temos um curso, temos vários conteúdos sobre, realmente é muito amplo, né? A gente passa horas e horas e horas falando só sobre o controle de qualidade. Por quê? Porque se eu quero garantir a qualidade do meu produto final, eu tenho que fazer um controle de qualidade desde a compra da matéria-prima, da aquisição das matérias-primas. Então, realmente é um tema muito amplo. E esse controle deve ser feito desde a matéria-prima até o controle de qualidade do produto semi-acabado, que a gente faz, né, antes de... por exemplo, o que é um produto semi-acabado? A cápsula ali, antes de ser envasada, a gente considera como um produto semi-acabado. Ele ainda não está pronto para dispensar. Então, é fundamental nós fazermos esse controle, que a gente chama, é um controle de qualidade, mais especificamente controle de processo, para avaliar se aquele meu produto, após a manipulação dele, a manipulação de um creme, a manipulação de cápsulas, de sachês, está dentro das especificações. Isso. Quando se trata de cápsulas, o controle de peso médio é um parâmetro fundamental. Isso. Tá? E assim, a gente... existem outros testes, existem vários outros parâmetros, né, que infelizmente não são todas as farmácias que conseguem investir. Então nós botamos todas as nossas energias e conhecimento, e principalmente porque a cápsula é um dos produtos que mais sai, tá? Então o peso médio, o processo do peso médio é um dos processos que a gente mais coloca nossas energias para que realmente saia tudo perfeito, né? E conseguirmos identificar possíveis erros que podem aparecer. Um monitoramento que nos dá muita segurança para dispensar a cápsula, né? Para entender que aquela cápsula ou qualquer outro produto está dentro das especificações referente à dose. O que é que acontece? Então, só para você entender. O Jorah falou, nem todas as farmácias conseguem fazer todos os testes, mas na realidade tem um teste que praticamente a maioria das farmácias e indústrias de suplementos não fazem, que é o doseamento. Sim. Tá? Sim. Indústrias farmacêuticas fazem, mas ali na rotina, no processo, as indústrias de suplementos também não fazem. Vai mudar. Que o teste é uniformidade de conteúdo. O que é esse teste de uniformidade de conteúdo? É basicamente o doseamento, para eu entender, para eu saber
a concentração que, se eu falo que com aquele produto é finasterida 5 miligramas, né? Eu faço todo o processo, a pesagem para manipular esse produto, eu tenho que garantir que contenha 5 miligramas com, no máximo, uma pequena variação em cima, aceitável em cima dessa concentração, certo? Então, para isso, né, é feito esse teste e, de fato, é feito no HPLC e muitas empresas de pequeno, médio, até grande porte, como algumas indústrias de suplementos, não faz esse teste, mas fazendo um controle de peso médio bem rigoroso, eu vou conseguir sim ter uma garantia que vai conter 5 miligramas de finasterida. Por quê? Vou te explicar. Eu vou te dar esse contexto teórico, mas a gente vai já para a prática, tá? A propósito, se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora. A gente está sempre publicando conteúdos aqui, todas as terças e quintas-feiras, tá? Ativa as notificações para sempre que subir aula aqui no canal, você ser notificado. Desde já agradeço a audiência de vocês, né? Está sendo muito importante para a gente, né? Os feedbacks de vocês. E para que o nosso canal cresça, o teu compartilhamento, o teu like é muito importante. Então ajuda a gente, hein? Porque se não dá o like, o que é que acontece? A base quebra. A base quebra, tá? Bom, então o que é que acontece? Se eu sigo todos os padrões, todas as especificações relacionadas ao peso. Digamos que aquele comprimido tem um peso total de 100 miligramas. Um exemplo, tá? Sendo que 95 miligramas é de recipiente, 5 miligramas, isso de conteúdo, sem contar com a cápsula. 95 miligramas de recipiente, 5 miligramas de finasterida. Quando eu fizer um peso médio, se tiver uma variação muito grande de peso, por exemplo, um comprimido tem um peso de 110, outro 90, outro 85, já me dá um sinal. Opa, tem alguma coisa errada aí. Porque a chance se o meu comprimido só tem 85 miligramas, era para ter 100, com certeza não vai ter 5 miligramas de finasterida, tá? O que é que você tem que atentar? Só que se tiver falhas no processo relacionado, por exemplo, à homogeneização, se você não homogeneizar bem, mesmo todas as cápsulas contendo 100 miligramas, se você não homogeneiza bem, pode ter, sei lá, 7 miligramas em uma e 3, 4 miligramas em outra, se não tiver uma boa homogeneização. Mas isso é muito raro acontecer, né? Por quê? Porque as farmácias, elas seguem padrão de boas práticas, elas seguem os processos à risca, né? Como devem ser feitos, tá? Então, o peso médio é um controle fundamental. É inegociável você não fazer o peso médio, tá? Porque vai te dar uma clareza se a tua cápsula se não teve perda no processo, tá? Se o peso médio era para ter dado 100 e deu 90, opa, teve perda no processo, perdi conteúdo ali. Ou se não foi pesado a mais, né? Se aquele peso está uniforme, se não tem cápsulas mais pesadas do que outras, porque aparentemente o processo de manipulação de cápsulas é muito rápido e prático. Só que uma batida errada no tabuleiro, né? Tem gente, por exemplo, que bate o tabuleiro só de um lado, pode impactar no peso final. Entende, Farma? O que a gente está querendo falar? Então, no começo desse vídeo, é muito importante você ter a clareza para que serve o peso médio, entender que ele é inegociável, você tem que fazer, tá? Lote a lote, requisição a requisição, e quando o processo ele fica ali, quando você inclui ele no processo e usa inclusive o sistema de gestão, fica muito fácil de controlar, você não leva tanto tempo fazendo, tá? Então vamos lá, Joram, continuando. Então, quem é a nossa principal referência hoje?
farmacopeia, né? A vigilância, ela diz que a gente deve seguir ela, principalmente ela, né? Obviamente existem Farmacopeia brasileira. Isso. Existem outras farmacopeias, várias centenas, né? Mas hoje o que a gente utiliza mais e que dá, assim, que tem uma boa referência é a farmacopeia brasileira. Total. E a pergunta é, Alana, quais parâmetros eu devo seguir para saber se meu peso médio atende ou não às especificações? Farmacopeia, Isso. tá? Pode falar, John. Então, ela te dá ali limites de variação, coeficiente de variação, né? Ela te dá todos os parâmetros para você conseguir calcular e verificar se o teu produto está correto ou não, certo? Então, utilize ela como uma referência, certo? Perfeito. No caso de peso de cápsulas, lembrando que você não deve fazer peso médio só de cápsulas, mas de sachês, de... Ela até coloca aí, né, as outras formas farmacêuticas também. Total. Então, ela fala que... Pode falar, John. Que para menos cápsulas, né, com conteúdo de menos de 300 miligramas, né, tem uma variação de 10% para mais ou para menos. Né? E para cápsulas de 300 miligramas ou mais, uma variação de 7,5% para mais ou para menos. Né? Isso considerando, mais uma vez, que o peso da cápsula, ele é muito parecido, muito semelhante ao peso, o peso médio da cápsula ali que você manipulou, deve ser muito próximo do peso teórico. Isso. Vamos entender, Jorel, o que é esse peso teórico? Vamos lá. Primeiro, peso teórico não é a mesma coisa de você pegar uma cápsula ali que você produziu e pesar, certo? Por quê? Porque se você simplesmente pegar uma cápsula que você acabou de produzir, como é que você me garante que ela está perfeita, podemos dizer assim? O peso teórico é a teoria da perfeição, né? Se você Uau, gostei dessa definição, vai. Se você soma ali os ativos, soma com recipiente, soma com o peso da cápsula vazia, é a cápsula perfeita, é o medicamento perfeito. E é ele que a gente busca para o cálculo do peso médio. Então, como é que o sistema, ele vai entender esse peso teórico? Digamos que vem ali na ficha de pesagem que você vai manipular finasterida 5 ml. Peguei como finasterida, né? Grudou na finasterida. Finasterida 5 miligramas. E, de acordo com aquele tamanho de cápsula, vão ser necessários 95 miligramas. Então, qual é o peso teórico? Ele soma o peso do ativo, o 5, mais o peso do recipiente, 95. Aí tem um peso teórico com a cápsula, somando a cápsula, né? Aí, digamos que aí você soma 0,004 gramas, um exemplo. Cápsula 4, mais ou né? menos isso. E aí, com todo esse somatório, dá o peso teórico, que pode ser com ou sem a cápsula vazia. Pode ser só o peso do conteúdo e pode ser já somando a cápsula. Exatamente. Só que na prática, quando você vai manipular, né, não vai dar 100 certinho, 100 miligramas certinho, 100,4, vai dar 101, 199,5, certo? Então, vão haver variações em cima desse peso teórico. Sim. Qual é a maior falha que a gente vê nos processos quando a gente vai fazer visita em farmácias, na parte quando a gente ministra o curso de controle de qualidade? É como se você pegasse a cápsula que você já manipulou e informasse para o sistema que o peso, que a referência é esse peso, e não deve ser. Porque se você tiver tido perda no processo e tiver só calculado 90 miligramas, o sistema vai entender que ele tem que fazer os cálculos em cima desses 90 miligramas e não em cima desses 100. Isso. Aí é muito fácil, passa tudo. Passa tudo. Certo? Então, isso tem que ficar muito claro para você. Podemos ir para o sistema já, John? Vamos lá. Então, estamos aqui no nosso queridíssimo Farmacier, né? Então, quando a gente fala de peso médio,
a gente fala de controle de processo, a gente fala de coisas que acontecem, a gente vai para movimentos. Então, bora lá, deixa eu só contextualizar o processo para vocês, tá? Porque no início vocês podem não ter se situado. Peguei uma ordem de manipulação, fiz todo o processo. Fiz a pesagem dos insumos, fiz a mistura, triturei, homogeneizei, né, tudo certinho. Vou para o tabuleiro, faço o encapsulamento, faço o fechamento, passo ali o Sontara e escolho 10 a 20, né? 30 a 60 cápsulas e pegue uma amostragem só de 10 mesmo. Se for uma produção maior, 180, eu sugiro que você pegue escolha 20 cápsulas aleatórias como amostragem, certo? Então, você pode, no tabuleiro, o interessante é escolher no tabuleiro, né, pontos, em diferentes pontos, ou você escolhe aleatoriamente mesmo após sair do tabuleiro. O importante é não escolher, você não pode ficar escolhendo a cápsula. Eu sei que essa cápsula tá bem certinha, eu vou pegar ela. Não faz por favor. sentido, né? Isso. Então, escolheu cápsulas aleatórias, separa para fazer o peso médio. E aí, na balança, você vai, conforme o vídeo que a gente que está passando aqui, na balança você vai colocar uma cápsula e vai registrar o peso. Isso. Colocar a segunda cápsula, registra o peso. O peso registrado é o peso total. A balança vai pesar a cápsula mais o conteúdo, o ativo mais recipiente, ok? Isso. E aí, como o teu sistema vai ter o peso da cápsula vazia, você vai ter alimentado tudo, a gente vai conseguir ter vários parâmetros, tá? E quais são esses parâmetros? Vem comigo que a gente vai te explicar aqui no sistema. Isso. Então, a gente vem em movimentos, produtos e controle de qualidade, peso médio. Aqui eu estou indo para a janela do peso médio. Mas se você achar mais fácil ir para a janela do atendimento, cada produção, cada orçamento, vamos dizer assim, você consegue ir nas observações e já acessar o peso médio de lá, certo? Mas geralmente, como tem um computador só para o peso médio, ou então você está fazendo isso como farmacêutico do seu computador, você acaba vindo direto para a aba do peso médio. Entrando aqui na aba do peso médio, nossa primeira preocupação, se for a primeira vez que você estiver usando essa aba, será qual é a minha referência. Então, nesses 3 pontinhos aqui em cima, vão ter as configurações do peso médio, certo? Abrindo ele, você vai ter as opções de métodos, ou seja, quem é a minha referência. Aqui no Pharmacier vem a USP, a Farmacopeia Brasileira e o Formulário Nacional. Vamos dizer que nós estamos editando segundo a Farmacopeia Brasileira. Então, eu vou seguir aquele padrão que a gente mostrou antes naquela tabela. Então, se é o peso médio de 300 miligramas, 3.000 não, 300. De 300 miligramas, a variação máxima seria o quê? 10% para mais. Para baixo, para cima, mais 10%. E aí eu vou colocando as especificações que vêm na farmacopeia. E aí eu deixo isso como padrão. Ou seja, para qualquer fórmula que entre nesses parâmetros de 300 miligramas, por exemplo, você vai determinar quais são qual é a quantidade mais comum, 300, se está em qual intervalo, no de 300 ou no de mais 300 ou de menos 300. E você deixa isso como padrão. Jorel, é uma fórmula diferente. Eu preciso vir aqui? Não, né? Isso aqui é o teu padrão. Mas se for uma fórmula realmente diferente dessa, você pode vir aqui em informações de referência e trocar qual é a referência que você quer usar, tá? Se for uma fórmula diferente, que não caiba as referências que a gente está
pré-definido aqui, né? Tu vai querer falar? Aí só para a gente entender, né, essas lacunas, tá? Esse teor declarado ou peso médio de referência é o teórico, Isso. certo? É a minha referência baseado na quantidade que eu havia explicado, né? Aquela quantidade o peso teórico. Variação abaixo permitida, né? Qual é o peso mínimo que a cápsula deve conter? Lá na farmacopeia, no formulário nacional, tem a variação de até mais ou menos 7,5 ou até mais ou menos 10. Eu acho muito alta, tá? Essa variação. Eu considero no máximo 5%. Gente, por quê? 5 para mais, 5 para menos. Significa o quê? Que esse meu peso médio deu 100, e lembrando que esse peso médio tem que ser muito próximo do peso teórico, o máximo que eu aceito é 105, o peso máximo, e o mínimo, peso mínimo 95. Porque, principalmente para medicamentos com concentrações muito baixas, abaixo de 25 miligramas, eu consigo me respaldar mais em relação à uniformidade de conteúdo, a não conformidades relacionadas à dose. Então, digamos que você aceite 10%. Se a tua cápsula pesar para menos 90 miligramas, a chance de você ter uma sobredose, né, para um conteúdo baixo, uma concentração de 5 miligramas é alta e, consequentemente, ter uma não conformidade. No final das contas, eu não vou adentrar aqui, mas se você for olhar lá na tabela dos parâmetros de especificação, a conformidade, lá na uniformidade de conteúdo, é um parâmetro estatístico. Existem os limites de aceitação, é estatístico, por isso que você tem que enviar também para terceirização, que vai ser um norte, tá? Mas é importante entender essa diferença. Coeficiente de variação, eu aceito no máximo 4, tá? Que vai ser a diferença, por exemplo, se você tem, às vezes o teu peso médio dá ok, o peso médio, a média das 10 cápsulas dá linda, dá 100, por exemplo. Mas o teu coeficiente de variação dá alto. Por quê? Porque uma dá 100, outra dá 110, uma dá 100, outra dá 110, uma dá 100, dá 110. A média vai dar linda, vai dar 100. Mas a variação do peso mínimo e o peso máximo vai dar muito alta. Máximo 4 o coeficiente de variação, tá? E um outro ponto muito importante para atentar é esse quinto parâmetro, que é olha isso, a variação permitida do peso teórico para o peso médio. Então, se o somatório da minha cápsula, o peso da cápsula, aquele peso teórico que eu falei, né? Somatório da cápsula, da concentração do ativo e do recipiente é para dar 100, e a minha média dá 110, né? Tem aí uma diferença de 10% em cima do peso teórico. Aí, esse parâmetro também é um parâmetro que eu deixo no máximo 5%, para não ter muita divergência, porque me sinaliza, perda no processo existe, né? 5% se for uma concentração alta, concentração baixa, abaixo de 25 miligramas, no máximo 3%. Então, perda no processo pode existir, tá? Então, por isso que pode ter essa variação aceitável, certo? E não vai impactar na efetividade do tratamento, tá? Rendimento mínimo para aprovação, que também reflete sobre a perda no processo, tá? Então, se eu peso ali 100, o total da minha mistura é 100 gramas e no final do processo eu percebo que eu só tenho 95 gramas, isso significa que o rendimento foi de 95%, tá? Então, é um outro parâmetro importante. Total de cápsulas para amostragem, a média é de 10, né? Então, tem que ser considerado.
E outro ponto muito importante, que eu gosto muito desse sistema, que ele é muito completo em relação a isso, ele avalia os detalhes mínimos. Tem a opção de barrar peso médio de forma com item não pesado, Pesagem monitorada. que é se vai ter a pesagem monitorada, né? Então, isso dá de certa forma, dá uma tranquilidade quando o farmacêutico ele não está ali direto no processo, porque com a pesagem monitorada eu consigo, né, barrar o processo sem eu estar ali, entende? Depois todas essas configurações desses parâmetros, né, alimentados, aí sim a gente pode seguir para executar o peso médio de fato, né? Então, aqui nessa tela, eu vou colocar aqui uma fórmula que eu coloquei aqui de forma teórica. E está aparecendo o que para vocês aí? O total de cápsulas que foram produzidas, na teoria mais uma vez, né? O peso teórico em miligramas. Esse peso teórico aqui que ele está mostrando é o peso teórico total, né? Ativos, recipientes e cápsulas, ok? E é em cima dele que você vai se basear e o sistema vai se basear para dar os valores permitidos, ok? Se você não tiver uma balança acoplada a esse computador, você pode simplesmente colocar manualmente. Então, dando um toque duplo, você consegue colocar todos os pesos que alguém, né, que o seu manipulador ou você registrou ali manualmente. Então você pode ter ou não uma balança integrada, mas claro que uma balança integrada já automaticamente o sistema já vai recebendo as informações da balança, não precisa você digitar. Isso. É até muito mais prático. Você basicamente precisa do computador, né, que não são todos os laboratórios que têm um computador dentro, né, da área de produção, mas, sinceramente, existem hoje em dia computadores CPUs tão simples e baratos que eu acho que vale a pena. O investimento. Né? E você só precisa de um cabo acoplado a esse computador, é um cabo específico, para traduzir a linguagem da balança para a linguagem do computador, né? E você só vai clicar e imprimir como se fosse um microprocessador comum. Simples assim. Fez os 10, né? Se você tiver colocado ali a amostragem como 10 ou 20, colocando todos os pesos da cápsula, assim que você encerrar, ele já aparece, se o resultado foi aprovado. Ou não. Então, você não precisa fazer cálculos. Eu sei que tem muita gente que não tem nem o sistema com uma balança no computador e nenhum processador estatístico, que faz o quê? Em tabela, no Excel, faz à mão. É um trabalho muito grande que demanda muito tempo. Né? Assim, conferir, ok, ver se ele está calculando de forma correta. Mas toda fórmula você fazer à mão, se você fizer, sei lá, 80 fórmulas em um dia, 200, é inviável. Você tem que focar sempre em otimizar o seu processo, né? Tá tudo bem você que está começando, começar com uma planilha, né? Mas, conforme você for aumentando sua produção, é interessante você já deixar tudo integrado no sistema, que é uma preocupação a menos para o farmacêutico. No caso, você só vai dar você só faz a conferência final na ficha de pesagem, porque o sistema vai colocar como aprovado ou reprovado. Então, traz muita praticidade para a nossa rotina, essa solução. Com toda certeza. E assim, se você realmente não tiver a condição de investir, pelo menos em um processador estatístico que você realmente precisar fazer à mão, ok. Mas se você tem a oportunidade de já começar o processo assim, é muito melhor, porque inclusive você já treina as pessoas para fazer assim e vai ser um treinamento só. Vai ser um processo só pelo resto da vida da farmácia. Então, evita retrabalho, evita mudança. A gente sabe que as pessoas fogem um pouco de mudanças, de novidades, né? E controle de processo, gente, é inegociável. Leorel, só para fechar, eu lembro que quando eu atuei na indústria, lógico que é a long time ago,
Não Nossa, entrega, eu tô não. ficando velha, Não né? entrega. Gente, vocês têm noção, sabe o que é que eu fazia, Jorel? Eu lembro, eu pegava, eu fui contratada inicialmente para isso, né, para fazer o Aham. controle de peso. Na época era injetável, né, então era Eram ampola, ampolas. controle de volume. Aí a Quebra. cada 15 minutos eu tirava o conteúdo, quebrava a ampola de vidro, aí eu abria, né, 10 ampolas, acho que eram 10? Agora eu não lembro, não, eram 20. Aí ia anotando manual, aí Uau, fazia, cada uma. tinha um gráfico, sabe, tipo, não era eu passava depois para o Excel, mas lá, para o monitoramento, Era tinha um um papel gráfico. com É um gráfico. uma grade. Exatamente, que aí eu traçava um gráfico na mão. mão. E depois eu passava para a planilha e anexava a planilha com o limite de variação. Gente, Eu só ouvi isso nas minhas aulas na faculdade, eu nunca nem vi pois eu fazia na pessoalmente. mão. E aí, quando a gente vai, né, vivenciando a prática, né, e aí quando eu comecei inclusive eu fiz minha TCC foi de em peso cima médio. do peso médio, né? Foi incrível. Depois, qualquer dia eu vou compartilhar aqui esse estudo com vocês. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Que às vezes a gente complica, né? Sim. Dá para a gente simplificar muito com um bom software de gestão, que não era o caso daquela indústria, enfim, era outro sistema, enfim. Mas farmácia com inflação, você consegue investir pouco para ter uma solução inteligente, né? Uhum. E é esse o objetivo da Prime Software. E se você tem esse sistema, explore, né? Use essa ferramenta que vai fazer muita diferença na tua rotina, né? Do farmacêutico na gestão e do operador, tá? Sim, com certeza. Ok? Era isso. É isso, Jorel. É isto. E aí, gostou desse conteúdo? Inclusive, esse foi um tema de um seguidor, né? Que pediu pra Vamos gente até fazer. colocar aqui. Tá. Tu tem o seguidor? Tem Olha, que um print, legal. foi no próprio YouTube. Olha a importância de você estar comentando aqui, tá vendo, Sim. Farma? Então, se você não está inscrito, se inscreve aqui agora, tá? Compartilha esse vídeo para o teu colega farmacêutico, para o dono da farmácia, para o técnico da farmácia. E muito obrigada por sua audiência. Deixa o teu like se você gostou desse vídeo e eu te vejo no próximo ABTech. Até lá! Tchau! Tchau!